Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonatas, sou professor de Educação Física, trabalho numa escola estadual. Vou comentar um pouquinho sobre as capacidades físicas, que é extremamente importante aí, a gente vê tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio também, a gente vê no 6º ano que fala bastante, aprofunda bastante as capacidades físicas. E depois a gente vê um pouquinho também no 8º ano e depois a gente tem uma retomada no 1º ano do ensino médio. Então é um assunto interessante aí para a gente comentar, para a gente falar um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho sobre as capacidades físicas. Bom, a habilidade que envolve essa aula é a EF08-EF11, que diz assim, ó, identificar as características da ginástica de conscientização corporal e discutir como a prática dessa manifestação pode contribuir aí, ó, para uma melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. Gente, o que é ginástica de conscientização corporal? Nada mais é do que uma ginástica suave, uma ginástica tranquila, que serve para a gente conseguir uma vida mais saudável, a gente se aprofundar, conhecer as nossas partes do nosso corpo. A ginástica de conscientização corporal nada mais é do que um alongamento. O yoga em si também é uma ginástica de conscientização corporal e a gente vê bastante sobre ela. Então serve também para a gente conseguir um pouquinho, desenvolver um pouquinho as nossas capacidades, né, físicas e melhorar a nossa saúde aí para os nossos afazeres do dia a dia. O objetivo da aula: reconhecer e analisar as capacidades físicas. Então a gente vai reconhecer e a gente vai analisar as capacidades no âmbito da ginástica de conscientização corporal. E a gente também vai discutir a importância da melhoria das capacidades como forma de melhor rendimento na ginástica. A gente vê aí também que se a gente desenvolver essas capacidades físicas como a velocidade, a agilidade, a flexibilidade, a gente consegue executar ali o nosso objetivo, que é o da ginástica, né, de conscientização. A gente consegue executar o movimento em si, um movimento mais amplo, um movimento mais com uma melhor qualidade. Por isso que a gente vai discutir também a importância aí e a melhoria das capacidades para um melhor rendimento, tá? Na hora de executar os movimentos. Então, para começar, lancei um teminha. Ó, o tema diz assim, ó: as capacidades físicas podem ser aprimoradas com atividades específicas. Aí eu cito um exemplo para vocês. A capacidade física é treinável, porém, se a gente conseguir desenvolver ela bem e a gente não trabalhar continuamente, a gente perde também e a gente volta do início. Essas capacidades físicas vêm com a gente desde quando a gente é um bebê, um neném, e a gente vai desenvolvendo conforme o tempo. Porém, se a gente, por exemplo, conseguir, vamos dizer, a própria força, a gente vai na academia, a gente consegue lá, faz o supino lá, conforme o tempo, 2, 3 meses, a gente consegue já erguer 20 quilos cada lado e a gente ganha aquela força. Se eu parar e ficar um ano sem treinar, o que vai acontecer? Eu vou perder um pouco dessa força e vou voltar no início de novo. Então ela é treinável, porém se não tiver um treinamento contínuo, a gente acaba perdendo. Isso é interessante a gente saber também, tá? Então, gente, foca no conteúdo aqui, ó. O que é a capacidade física? É definida, o termo, é definida como todo atributo físico, é algo da gente, treinável no organismo humano. E através delas que conseguimos executar ações do nosso dia a dia, de como andar, correr, nadar, enfim, se equilibrar. A gente consegue desenvolver, é um atributo aí físico treinável, tá? Vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A agilidade, por exemplo, é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direções. Mas, professor, qual que é a diferença da agilidade com a velocidade? Bom, gente,
A diferença da agilidade com a velocidade é que a agilidade tem essa questão de mudança de direção no menor tempo possível, já a velocidade não. Vou citar o exemplo do ilustre Neymar, que é um jogador de futebol. A agilidade nada mais é na hora que ele vai fintar ali o seu adversário, né? Os jogadores adversários. Então ele sai de um lado, vai para o outro no menor tempo possível. Até porque se ele não for tão rápido assim, ele vai acabar perdendo a bola. Então ele vai para um lado, vai para o outro, dribla, e isso aí faz ele acaba se tornando um jogador aí ágil. Então a agilidade nada mais é que essa capacidade. Já a velocidade não. A velocidade, vamos imaginar no futebol, ele joga a bola lá na frente e tenta chegar o mais rápido possível, mas não tem essas trocas de direção. Então essa é a diferença entre agilidade e velocidade. A flexibilidade. A flexibilidade é uma capacidade ali que é importantíssima, se não a mais importante ali da ginástica de conscientização corporal, que é a capacidade que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulação. Aí eu cito como exemplo, quando a gente é criança, a gente é bem flexível, né? A gente vai fazer a abertura lá, antigamente mesmo eu conseguia. A gente fazia a abertura, encosta o bumbum no chão, a perna fica totalmente reta. Hoje em dia, só que a flexibilidade não é uma capacidade que eu treinava bastante. E como exemplo que eu falei para vocês, eu acabei destreinando, não consigo mais fazer a abertura. Porém, se eu treinasse essa capacidade fazendo exercícios específicos, eu conseguiria fazer a abertura, eu conseguiria executar os movimentos com mais amplitude. Então, a flexibilidade nada mais é do que isso. A força. A força é a capacidade de exercer tensão muscular contra a resistência que ocorre por meio de ações musculares. O professor não entendi muito bem. Gente, quando fala da resistência, ali é o peso. Vamos citar ali o halter. E ele está sendo uma resistência. Então, a força nada mais é do que eu exercer ali, contrair o meu músculo, exercendo uma força oposta ali do peso dessa resistência ali que está sendo, no caso ali, o halter, né? A resistência. Resistência é a capacidade que permite realizar movimentos durante um determinado período de tempo sem a perda de qualidade, prolongando o tempo de execução até os sinais da fadiga. Eu cito como exemplo aí a maratona, a gente correr sem se cansar. A gente sabe muito bem também que quando a gente vai começar a correr, por exemplo, a gente não aguenta correr muitos quilômetros. Só que como prova que é treinável, se a gente treinar certinho com atividades específicas, a gente consegue ir cada vez mais ir mais longe. E a velocidade, para finalizar aí, é a capacidade de mover o corpo ou parte dele com rapidez ou no menor tempo possível, como eu falei aquela hora para vocês. E para finalizar, gente, a capacidade física predominante da ginástica de conscientização corporal é a flexibilidade e a resistência. Então, gente, o que aprendemos na aula de hoje? O conceito da capacidade física, o que é a capacidade física, o que é cada uma delas. E para finalizar aqui, qual a capacidade física predominante na ginástica de conscientização corporal? Gente, eu espero ter sido claro. Desde já eu agradeço vocês aí que estão do outro lado da câmera. Fiquem com Deus e tchau!